Por favor, Brandon, não aqui, as pessoas podem ver-nos. Melody Richardson pressionou a mão contra a barriga inchada, grávida de 8 meses e exausta do piquenique da empresa farmacêutica que se arrastara durante horas sob o calor de verão. O nó familiar de ansiedade torceu-se no estômago enquanto ela empurrava a porta de vidro da farmácia da família Richardson, o sino tocando por cima como um aviso. A pequena farmácia de Millbrook tinha sido seu refúgio desde a infância. O tio Bill era dono há 20 anos e o cheiro familiar de antisséptico e velas de baunilha costumava trazer conforto. Hoje parecia uma armadilha. Brandon Hartwell entrou atrás dela em fúria, o fato caro amarrotado e o rosto corado de raiva. Aos 34 anos, o marido dela impunha respeito nas salas de reuniões em todo o estado, como CEO da Hartwell Pharmaceuticals. Mas naquele momento parecia uma criança mimada a quem tinham negado o brinquedo favorito. Envergonhaste-me, sibilou ele, agarrando-lhe o cotovelo enquanto ela estendia a mão para pegar nas vitaminas pré-natais atrás do balcão. Tens alguma ideia de como aquilo pareceu? A minha própria mulher a queixar-se de enjoos matinais diante dos meus investidores, como uma fraca patética. Eu estava só a conversar, murmurou Melody, olhando na direção do escritório dos fundos, onde esperava que o tio Bill pudesse estar a fazer papelada. Ele não devia entrar senão mais tarde, mas às vezes vinha cedo para evitar a azáfama da tarde. A senhora Patterson perguntou como eu me sentia, por isso eu. Fizeste-me parecer fraco. A voz de Brandon subiu, e Melody instintivamente recuou. 3 anos de casamento tinham-lhe ensinado a reconhecer os sinais de aviso, o maxilar cerrado, os punhos fechados, o tom que caía para aquele sussurro perigoso que precedia os piores momentos. Ela aprenderá a lê-lo como a um sistema meteorológico, acompanhando as tempestades que se formavam nas suas feições. A humilhação do piquenique da empresa, onde ela apenas mencionara sentir-se cansada a esposa de um membro do conselho, vinha acumulando pressão durante toda a tarde. Brandon, por favor. Tentou manter a voz firme, uma mão cobrindo instintivamente a barriga. O bebê ouve quando gritas. Não te atrevas a usar esse bebê para me manipular. Ele aproximou-se, encurralando-a contra o balcão da farmácia. Achas que por estares grávida podes dizer o que te apetece? Faltar-me ao respeito em público? O medo familiar subiu-lhe pela espinha. Era sempre assim que começava. O suposto desrespeito dela, o orgulho ferido dele, as tentativas desesperadas dela para desanuviar. Tornará-se perita em gerir os humores dele, a andar em cascas de ovo, a tornar-se cada vez mais pequena até quase não existir fora da sombra dele. Desculpa, disse automaticamente, as palavras amargas na língua. Eu não queria. Tu nunca queres, pois não? Ele agarrou-lhe o braço, os dedos enterrando-se na carne sensível acima do cotovelo. Mas de alguma forma consegue sempre encontrar maneiras de me humilhar. As nódoas negras do incidente da semana anterior ainda estavam a desaparecer, escondidas debaixo da blusa de mangas compridas apesar do calor de julho. Ela aprenderá a disfarçar as provas, a aplicar base sobre marcas em forma de dedos, a escolher roupas que cobriam os lugares onde a raiva dele deixava a assinatura. Larga-me, disse em voz baixa, tentando afastar-se. O bebê mexeu-se dentro dela, como se sentisse a tensão. Em vez de a soltar, o aperto de Brandon intensificou-se. A outra mão dele subiu rápida, acertando-lhe na face com um estalo seco que ecoou pela farmácia vazia. A força fê-la cambalear para o lado, quase perdendo o equilíbrio. A mão dela voou a face ardente enquanto as lágrimas lhe saltavam aos olhos. Talvez da próxima vez penses antes de abrir a boca, disse ele friamente. Foi então que ela ouviu a voz atrás deles, fundo, autoritário e absolutamente furioso. Tira já as mãos de cima da minha sobrinha. O coração de Melody sobressaltou-se quando o senador William Richardson saiu do escritório dos fundos, o cabelo prateado perfeitamente penteado apesar dos seus 68 anos, os olhos azuis a arder com uma raiva que ela raramente vira. O tio Bill sempre fora o seu protetor, a figura paterna que preenchera o vazio quando seu próprio pai lutava contra o álcool. Mas nunca o tinha visto parecer tão perigoso. A mão de Brandon caiu-lhe do braço como se ela tivesse pegado fogo. A transformação foi instantânea, a fúria a derreter-se em charme ensaiado, o sorriso de empresário a deslizar para o rosto como uma máscara. Senador Richardson, disse Brandon suavemente,
estendendo a mão como se nada tivesse acontecido. Não percebi que estava aqui. Melody e eu estávamos apenas a ter um pequeno desentendimento acerca de... Eu vi exatamente o que estavas a fazer, interrompeu Bill, ignorando o aperto de mão oferecido e aproximando-se do lado de Melody. As mãos calejadas foram gentis ao virar-lhe o rosto para examinar a marca vermelha a florescer-lhe na face. Estás magoada, querida. Aquele carinho quebrou algo dentro do peito dela. Quando for a última vez que alguém lhe chamara querida? Quando é que Brandon deixará de usar nomes doces e começar a tratá-la como um problema empresarial a ser gerido? Estou bem, mentiu automaticamente, mas a voz quebrou-lhe nas palavras. Não, não estás. A voz de Bill era firme, mas ela sentia o tremor de raiva por baixo. Antes de entrar na política, ele fora farmacêutico de pequena cidade. Já tinha visto a sua cota de casos de violência doméstica. Sabia reconhecer os sinais. Brandon, acho que deve sair agora. Espera só um minuto. A máscara de Brandon escorregou ligeiramente, revelando a mente calculista por baixo. Eu sei como isto deve parecer, senador, mas está a interpretar mal a situação. As hormonas da gravidez tornam as mulheres emocionais, e a Melody tem estado sob muito estresse com o bebê a caminho. Não. A voz de Bill cortou a explicação de Brandon como uma lâmina. Não te atrevas a estar na minha farmácia e a fazer gaslighting à minha sobrinha, depois de eu te ver bater-lhe. Bater. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Tão pequena para algo que parecia tão maior, tão mais devastador. Melody nunca se deixará usar aquela palavra. Preferia frases mais suaves. Ele tinha se exaltado, perderá a calma, tinham discutido. Mas o tio Bill chamou-lhe o que era. Senador, por favor. Brandon tentou de novo, os instintos políticos a entrarem em ação. Compreendo a sua preocupação, mas isto é um assunto privado de família. Certamente um homem na sua posição entende a importância da discrição. A gargalhada de Bill foi áspera. Estás a ameaçar-me, rapaz? Claro que não. O sorriso de Brandon afiou-se como uma lâmina. Estou apenas a lembrá-lo de que todos somos figuras públicas aqui. As histórias têm tendência a ser distorcidas quando chegam aos mídia. A sua sobrinha não iria querer ser o centro desse tipo de atenção. Pois não, Melody? A ameaça era subtil, mas inconfundível. Brandon tinha ligações por todo o estado, anunciantes que podiam pressionar jornais, relações empresariais capazes de destruir carreiras políticas. Tinha-lhe lembrado do poder dele incontáveis vezes durante o casamento. Como seria fácil arruinar quem se atravessasse no seu caminho. Mas o tio Bill apenas sorriu. E, pela primeira vez em meses, Melody sentiu um lampejo de esperança. Brandon, disse ele num tom quase conversado, tirando-o. A doutora Patricia Clearwater, explicou Bill a Melody, embora os olhos nunca deixassem o rosto de Brandon, é médica desta cidade há 20 anos. E é uma relatora obrigatória. Assim que documentar as tuas lesões, isto torna-se um assunto oficial. Tio Bill, não, sussurrou Melody, o pânico a subir-lhe na garganta. Tu não entendes. Se isto vier a público, se houver processo legal, então. Então vamos lidar com isso, disse Bill com firmeza. Juntos. Como uma família deve. Brandon já recuava em direção à porta, a compostura finalmente a desmoronar-se por completo. Isto é um erro, senador. Um enorme erro. Tenho advogados, ligações, recursos que não pode imaginar. Eu vou destruí-lo por isto. Estás à vontade para tentar, respondeu Bill calmamente. Mas primeiro vai sair da minha farmácia e manter-te afastado da minha sobrinha. Ela é minha mulher. Ela é um ser humano, ripostou Bill. E merece melhor do que um homem que usa o punho para vencer discussões. Por um momento Brandon pareceu prestes a avançar, a tentar agarrar Melody outra vez, mas o som de uma porta de carro a bater lá fora fê-lo hesitar. Pela janela da frente viram a doutora Clearwater apressar-se em direção à entrada, a mala médica na mão. O último olhar de Brandon para Melody foi puro veneno. Isto não acabou, disse baixinho. Nem de perto. Depois saiu, a porta da farmácia fechar-se com estrondo atrás dele, suficiente para abalar as janelas. Melody afundou-se na cadeira junto ao balcão das receitas,
as pernas de repente incapazes de a suster. A adrenalina estava a desaparecer, deixando-a trêmula e enjoada. O bebê deu um pontapé forte, como se respondesse à sua turbulência emocional. O que é que fizemos? Sussurrou. O tio Bill ajoelhou-se ao lado da cadeira, tomando-lhe as mãos nas dele. Deixamos de fingir que isto era normal, querida. Deixamos de o deixar magoar-te impunemente. Mas tu não entendes, disse ela desesperada. Ele controla tudo. As nossas contas bancárias, a casa, o meu carro. Se ele se irritar o suficiente. Então vamos arranjar uma solução, disse Bill com firmeza. Não estás mais sozinha nisto. A doutora Clearwater empurrou a porta e entrou, o cabelo grisalho apanhado num coque prático, os olhos bondosos a fixarem-se imediatamente no rosto de Melody. Ela própria tinha trazido ao mundo há 29 anos. Tinha sido a médica da família em inúmeras doenças e feridas de infância. Oh, querida, disse suavemente, pousando a mala médica. Vamos dar uma olhada em ti. As mãos gentis começaram a examinar-lhe a face, documentou o inchaço e a vermelhidão. Melody sentiu as paredes do seu mundo cuidadosamente construído começarem a desmoronar. Durante 3 anos mantivera a raiva de Brandon em segredo, convencera-se de que conseguia controlá-la, de que as coisas melhorariam depois do nascimento do bebê. Mas já não havia volta. O tio Bill tinha visto tudo, e a doutora Clearwater já estava a tirar fotografias, a fazer anotações na sua caligrafia meticulosa. Em breve haveria relatórios oficiais, documentos legais, processos em tribunal. O segredo estava exposto, e Melody não fazia ideia do que viria a seguir. Só sabia que, pela primeira vez em 3 anos, alguém estava disposto a colocar-se entre ela e a fúria de Brandon. Alguém estava disposto a lutar. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente. Senador, eu posso explicar, isto não é o que parece. Brandon tinha regressado em menos de 10 minutos. O casaco caro do fato endireitado e o sorriso político firmemente no rosto. Passará claramente esse tempo no carro a fazer telefonemas. Provavelmente ao advogado e à mãe. Certamente a calcular o próximo movimento. A doutora Patricia Clearwater nem sequer levantou os olhos do exame à face de Melody. Aos 45 anos, já vira bastantes casos de violência doméstica para reconhecer a encenação de controlo de danos de um agressor ao ouvi-la. Senhor Hartwell, disse friamente. Preciso que se afaste enquanto concluo a minha avaliação médica. Claro, doutora, compreendo perfeitamente. A voz de Brandon pingava falsa preocupação. Estou apenas preocupado com a minha mulher e com nosso filho por nascer. Tudo isto foi um terrível mal-entendido. Bill Richardson levantou-se lentamente do lugar onde estivera ajoelhado ao lado da cadeira de Melody. Aos 58 anos, mantinha ainda a compleição forte de um homem que tinha trabalhado com as mãos antes de entrar na política e, naquele momento, parecia ponderar usá-las. O único mal-entendido, disse Bill baixinho, é a tua crença de que alguém nesta sala é estúpido o suficiente para acreditar no teu teatro. O sorriso de Brandon enrijeceu quase imperceptivelmente. Senador, eu sei que está perturbado. A lealdade familiar é admirável. Mas talvez devêssemos discutir isto em privado, sem envolver a doutora num assunto que não passa de uma questão familiar. Tornei-me parte disto no momento em que o vi agredir alguém diante de mim, disse a doutora Clearwater, finalmente levantando os olhos do exame. Tinha estado a documentar tudo, a vermelhidão em forma de mão na face de Melody, a maneira como ela estremecia ao ser tocada, o modo protetor como segurava a barriga grávida. Eu nunca agredi ninguém, disse Brandon suavemente. Melody e eu tivemos um desentendimento, as vozes subiram, mas eu nunca magoaria minha mulher grávida. Eu vi-te dar-lhe uma chapada com as costas da mão, disse Bill secamente. Viste o que quiseste ver, respondeu Brandon, o treino político evidente na rapidez com que mudou de argumento. Um homem mais velho, protetor da sobrinha, a interpretar mal um gesto. Chega! A voz de Melody mal passou de um sussurro, mas cortou a manipulação de Brandon como uma faca. Para de mentir. Todos na sala ficaram em silêncio. As mãos da doutora Clearwater imobilizaram-se sobre a paciente. O maxilar de Bill enrijeceu. E a máscara de Brandon começou finalmente a escorregar. Melody, disse Brandon,
A voz a tomar aquele tom perigoso que ela conhecia tão bem. Estás emocional neste momento. São as hormonas da gravidez. Estou cansada, disse Melody, mais alto desta vez. Tão cansada de fingir que isto é normal. Ergueu os olhos para o tio, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Ele bate-me, tio Bill. Não foi só hoje. Ele tem me batido há meses. As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão, como uma oração, como um grito de socorro que se vinha acumular no peito dela há tanto tempo que já se tinha esquecido do que era respirar livremente. Brandon ficou imóvel. Melody, tens de pensar muito bem no que estás a dizer. Isso é uma ameaça, Sr. Hartwell? Perguntou a doutora Clearwater em tom cortante. É um lembrete, disse Brandon, a compostura a rachar ainda mais. A minha mulher está grávida de 8 meses, está sob enorme estresse. Às vezes as pessoas dizem coisas que não querem, quando estão a ser abusadas pelos maridos. Terminou Bill. Brandon virou-se para ele num ápice. Não faz ideia do que está a intrometer-se aqui, velho. Tenho mais advogados do que o senhor tem eleitores. Tenho relações empresariais que podem acabar com a sua carreira política com um telefonema. Uma palavra minha e todas as farmacêuticas do estado deixam de doar às suas campanhas. Aí está, disse Bill com sombria satisfação. O verdadeiro Brandon Hartwell. Não o CEO encantador. Não o marido preocupado. Apenas mais um tirano que pensa que o dinheiro torna intocável. Linguagem clássica de agressor, murmurou a doutora Clearwater, ainda a escrever. Convenci-me de que era só o estresse, prosseguiu Melody. Ele estava sob tanta pressão no trabalho, e pensei que se eu fosse mais cuidadosa, se não o irritasse, as coisas iam melhorar. Não é culpa tua, disse Bill com firmeza. Nada disto é culpa tua. Brandon explodiu finalmente. Isto é ridículo. Trabalho 60 horas por semana para sustentar a minha família. Dou-lhe tudo o que ela poderia querer. Se por acaso perco a cabeça. Tu não perdes a cabeça, interrompeu Melody, recuperando a voz. Tu escolhes magoar-me. Há uma diferença. Como te atreves? Como me atrevo a quê? Melody levantou-se devagar, uma mão apoiada nas costas. A dizer a verdade, a deixar de te proteger, a deixar de fingir que a tua raiva é responsabilidade minha. Pela primeira vez desde que a conhecia, Brandon parecia genuinamente abalado. Estava habituado à complacência dela, às tentativas desesperadas de aplacá-lo. Esta nova Melody, a que tinha testemunhas e apoio, era um território desconhecido. Estás a cometer o maior erro da tua vida, disse ele em voz baixa. Não, respondeu Melody. O maior erro da minha vida foi acreditar em ti quando disseste que me amavas. A doutora Clearwater pigarreou. Sr. Hartwell, vou precisar que saia para poder concluir o meu exame em privado. Ela é minha mulher. Ela é minha paciente, respondeu a médica firmemente. E as leis de privacidade médica sobrepõem-se a direitos conjugais. Brandon olhou à volta da sala, a calcular. Bill estava entre ele e Melody, protetor e inamovível. A doutora Clearwater já tinha documentado provas suficientes para iniciar um processo legal. O mundo cuidadosamente controlado de Brandon estava a escapar-lhe por entre os dedos. Isto não acabou, disse por fim. Tenho direitos. Direitos parentais. Direitos conjugais. Não me podem afastar do meu filho. Veremos, disse Bill. O telemóvel de Brandon tocou e ele atendeu com visível irritação. O que agora? Como é que eles? O rosto empalideceu à medida que ouvia a pessoa do outro lado. Sr. Hartwell, disse a voz quando desligou. Canal 7 News. Pode comentar as alegações de violência doméstica envolvendo a sua esposa? O sangue sumiu do rosto de Brandon. Como é que eles? Pequenas cidades, disse Bill com calma. As pessoas falam. Especialmente quando ouvem gritos vindos da farmácia local. Brandon fitou-o com puro ódio. Foi você que os chamou. Não precisei, respondeu Bill. Mas estou prestes a fazê-lo. Brandon olhou para Melody uma última vez, a expressão ilegível, depois virou-se e saiu da farmácia sem dizer mais nada.
A doutora Clearwater esperou até ver o carro dele afastar-se antes de se virar de novo para Melody. Vamos continuar o exame, está bem? Mãos suaves procuraram outras lesões. Perguntas calmas foram revelando toda a extensão do abuso de Brandon. Melody sentiu algo que não experimentava há meses. Esperança. Era aterradora e frágil, talvez não sobrevivesse ao que vinha a seguir. Mas pela primeira vez desde o dia do casamento, ela não encarava o futuro sozinha. O tio Bill manteve-se ao lado da cadeira, segurando-lhe a mão enquanto a doutora Clearwater trabalhava. Vamos ultrapassar isto, disse baixinho. Seja o que for preciso, vamos levar-te, a ti e a esse bebê, para um lugar seguro. Melody apertou-lhe a mão, permitindo-se finalmente acreditar que, talvez, só talvez, a fuga fosse possível. Lá fora, outra carrinha de reportagem estacionava no parque da farmácia. A história estava apenas a começar. Como relatora obrigatória, não tenho escolha senão apresentar queixa. A doutora Patrícia Clearwater pousou a caneta depois de terminar a documentação, a expressão simultaneamente compassiva e resoluta. Há 20 anos que era médica principal de Millbrook, tinha assistido a metade dos partos da cidade e tratado 3 gerações de algumas famílias. Mas casos como este ainda lhe apertavam o peito de raiva. Melody sentou-se na cadeira de exames, a blusa cuidadosamente arregaçada para revelar as nódoas negras em forma de dedos nos braços. Marcas roxas e amarelas que contavam uma história da qual Brandon não conseguiria sair com charme. Estas são feridas defensivas, explicou a doutora Clearwater com suavidade, fotografando cada hematoma com uma câmara médica. Vê como estão posicionadas. Estavas a tentar proteger-te quando alguém te agarrou. O senador Bill Richardson permanecia à janela, observando a multidão crescente de carrinhas de jornalistas no parque. O telemóvel não parava de vibrar há 20 minutos, mas ele ignorara todas as chamadas. Quantos repórteres estão lá fora agora? Perguntou Melody nervosa. 4 carrinhas de notícias, 2 jornalistas da imprensa escrita e parece que alguém da equipa de investigação do Canal 12, respondeu Bill, sombrio. As notícias correm depressa quando a sobrinha de um senador está envolvida num caso de violência doméstica. A doutora Clearwater prosseguiu o exame, documentando ferimentos antigos com minuciosa profissionalidade. Melody, estas nódoas nas tuas costelas são mais antigas, talvez de 2 semanas. Consegues dizer-me o que aconteceu? A voz de Melody era quase inaudível. Ele zangou-se por causa de um cartão de crédito. Disse que eu gastava demasiado em roupa para o bebê. E esta marca no ombro? No mês passado, esqueci-me de ir buscar a roupa dele à lavandaria. Cada revelação atingia Bill como um golpe físico. Sempre soubera que algo estava errado, notara como Melody se tornará mais calada no último ano, como deixará de aparecer em reuniões de família, como parecia sempre nervosa quando Brandon estava por perto. Mas dissera a si mesmo que era apenas o estresse de um casamento recente e da gravidez. Devia ter percebido antes, murmurou. Os agressores são habilidosos a esconder o comportamento, disse a doutora Clearwater sem levantar os olhos das notas. Isolam as vítimas, controlam as suas interações sociais, fazem com que todos os outros vejam apenas o que querem que vejam. Ela virou-se diretamente para Melody. Preciso que entendas o que acontece a seguir. Como profissional de saúde, sou obrigada por lei a reportar suspeitas de violência doméstica às autoridades locais. O delegado Morrison vai precisar de tomar a tua declaração e o procurador decidirá se apresenta queixa. E se eu não quiser apresentar queixa? Perguntou Melody desesperada. Já não é inteiramente a tua escolha, explicou a médica com suavidade. Com provas fotográficas e testemunhos, o Estado pode avançar com o processo mesmo sem a tua cooperação. É raro acontecer em casos de violência doméstica, mas é possível. A porta da farmácia soou com o sino e o delegado Jake Morrison entrou, tirando o chapéu enquanto avaliava a cena. Aos 41 anos, era o principal agente da lei em Millbrook há 8 anos e trabalhará de perto com Bill em várias iniciativas comunitárias. Senador, acenou a Bill, depois voltou-se para Melody com cortesia profissional. Senhora! A doutora Clearwater ligou e disse que podia precisar de assistência. Explicou Bill. Jake, esta é a minha sobrinha, Melody Hartwell. Foi agredida pelo marido.
Temos documentação médica e testemunho presencial. Bill olhou para a sobrinha, para as nódoas negras nos braços, para o medo nos olhos, para o modo como instintivamente protegia a barriga grávida, e sentiu algo endurecer-lhe dentro do peito. De maneira nenhuma, disse. A doutora Clearwater entregou a Morrison uma pasta grossa de documentação, relatório médico completo, incluindo fotografias de ferimentos recentes e em cicatrização, padrão consistente com abuso físico continuado. Senhora Hartwell, disse Morrison com suavidade, sei que isto é difícil, mas preciso que me diga exatamente o que aconteceu hoje, com as suas próprias palavras. Melody respirou fundo, trêmula, e começou a falar. Contou-lhe sobre o piquenique da empresa, sobre a raiva de Brandon pela sua menção casual aos enjoos matinais, sobre o confronto na farmácia. A voz tornava-se mais firme à medida que prosseguia, como se dizer a verdade em voz alta lhe desse força. Ele agarrou-me no braço e bateu-me na cara. Disse claramente. O tio Bill viu tudo. E não foi a primeira vez que o seu marido lhe bateu. Não. A palavra saiu como um sussurro. Isto tem acontecido há meses. Morrison acenou, tomando notas. Vou recomendar que peça uma ordem de proteção de emergência. Vai obrigar legalmente o seu marido a manter-se afastado de si e a não ter contato. Ele vai violá-la, disse Melody com certeza. Ele não acredita que as regras se lhe apliquem. Então será preso, disse Morrison simplesmente. Não compreende, abanou a cabeça Melody. Ele tem advogados, influência. Vai encontrar forma de contornar isso. Talvez, reconheceu Morrison. Mas continua a ser o primeiro passo para construir um processo legal contra ele. A doutora Clearwater arrumava o material do exame quando o telefone vibrou. Olhou para o ecrã e franziu o sobrolho. Tenho 3 chamadas da Grace Hartwell, disse. A mãe do Brandon. Não atendas, disse Bill de imediato. Essa mulher vai tentar convencer-te de que isto é tudo um mal-entendido. Já conheci Grace Hartwell, respondeu a doutora Clearwater secamente. Uma vez tentou convencer-me de que o braço partido do filho fora causado por brincadeira vigorosa, em vez de o pai o ter atirado escadas abaixo. A revelação pairou no ar como uma nuvem negra. Melody olhou para a médica em choque. O Brandon foi abusado em criança? Não posso discutir o historial médico de outro paciente, disse a doutora com cuidado. Mas posso afirmar que os ciclos de violência tendem a repetir-se de geração em geração. Melody sentiu-se enjoada. Sabia que Brandon tinha uma relação difícil com o pai, mas ele nunca mencionara abuso físico. Teria casado com um homem destinado a repetir os erros do pai? Estaria já a filha deles, ainda por nascer, presa nesse ciclo? Isso não desculpa o que ele te fez, disse Bill com firmeza, lendo o conflito no rosto dela. A infância dele não lhe dá o direito de te magoar. Eu sei, murmurou Melody. Mas explica algumas coisas. Morrison terminou o relatório inicial e ergueu os olhos do bloco de notas. Senhora Hartwell, tem algum lugar seguro onde ficar esta noite? Família, amigos. Ela pode ficar comigo, disse Bill de imediato. Tenho segurança, e o Brandon sabe melhor do que tentar alguma coisa na casa de um senador. E quanto a roupas, objetos pessoais? Perguntou Morrison. Está tudo em casa, disse Melody. Mas não posso voltar lá. Ainda não. Vamos organizar uma escolta para recuperar os seus pertences, prometeu Morrison. Mas primeiro, vamos tratar dessa ordem de proteção. A doutora Clearwater entregou a Melody um cartão de visita. Rebecca Martinez é uma conselheira especializada em casos de violência doméstica. Ajudou várias mulheres da cidade a saírem de relações abusivas. Não preciso de aconselhamento, disse Melody automaticamente. Todos precisam, depois de um trauma destes, respondeu a médica suavemente. E a Rebecca pode ajudar-te a compreender as tuas opções legais, a ligar-te a recursos, a planear a vida depois disto. Vida depois disto. A frase parecia-lhe surreal. Durante 3 anos, a vida tinha girado em torno de gerir os humores de Brandon, evitar a sua raiva, manter a paz a qualquer custo. A ideia de que pudesse haver uma vida para além disso, uma vida em que não tivesse de andar em bicos de pés, parecia impossível.
Mas, ao olhar em volta da farmácia, para os 3 adultos que se tinham erguido em sua defesa sem hesitar, começou a pensar que talvez impossível não fosse o mesmo que irreal. O rádio de Morrison crepitou. Delegado Morrison, temos uma situação na residência dos Hartwell. O suspeito está a destruir propriedade e a fazer ameaças. Morrison pegou no rádio. A caminho. Virou-se para Melody. Senhora Hartwell, parece que o seu marido está a ter um colapso em casa. Definitivamente não pode voltar lá esta noite. Que tipo de ameaças? Perguntou Bill bruscamente. Contra a senhora Hartwell e contra qualquer pessoa que a esteja a ajudar, veio a voz metálica através do rádio. Os vizinhos ligaram quando ouviram gritar que ia incendiar metade da cidade. Melody ficou pálida. Ele perdeu completamente o controlo. Então vamos garantir que ficas num lugar onde ele não te possa encontrar, disse Bill firmemente, enquanto Morrison se dirigia para a porta. O rádio voltou a crepitar. Delegado, temos também o advogado de Brandon Hartwell em linha. Está a exigir que cesse imediatamente qualquer investigação ao seu cliente. Morrison sorriu sombriamente. Diga ao advogado que o cliente dele está, neste momento, a destruir provas e a fazer ameaças terroristas. Nós vamos investigar o que muito bem entendermos. Depois de Morrison sair, a farmácia ficou em silêncio, exceto pelo zumbido dos equipamentos médicos e o som distante dos repórteres a instalar-se lá fora. E agora, o que acontece? Perguntou Melody. Agora cura-se, física e emocionalmente. Vai ser um processo longo, mas já deu o passo mais difícil, que é dizer a verdade, disse simplesmente doutora Clearwater. Tudo o resto constrói-se a partir daí. Enquanto se preparavam para sair pela porta dos fundos da farmácia, para evitar o circo mediático à frente, Melody viu-se no monitor de segurança. Parecia diferente de alguma forma, não apenas pela nódoa negra visível na face, mas por algo na sua postura, na sua expressão. Pela primeira vez em 3 anos, parecia uma mulher que esperava ser acreditada. Era um começo. Senhor Hartwell, Channel 7 News, pode comentar as alegações de violência doméstica? Sob controlo. Há rumores a circular sobre violência doméstica, relatórios policiais. Como é que isso está sob controlo? Brandon entrou no parque de estacionamento da sua empresa farmacêutica, procurando o conforto familiar do edifício que levava o nome da família. Hartwell Pharmaceuticals tinha sido o legado do avô, o império do pai e agora o seu reino. Ali, pelo menos, ainda era intocável. Mãe, ouça-me com atenção, disse ele, ativando o Bluetooth do Porsche. A Melody teve uma espécie de colapso emocional na farmácia. Hormonas da gravidez. Sabe como as mulheres ficam? Começou a fazer acusações. Que tipo de acusações? Diz que eu a agredi, o que é ridículo, claro. Mas aquele velho tolo do Richardson viu-nos a discutir e interpretou mal a situação. Seguiu-se uma longa pausa. Grace Hartwell tinha passado 40 anos como esposa de um homem poderoso. Aprenderá a ler nas entrelinhas de explicações cuidadosamente formuladas. Brandon, disse lentamente, por favor, diz-me que não chegaste realmente a agredir a tua esposa grávida em público. Eu nunca agredi ninguém, disse Brandon, a mentira sair-lhe facilmente. Mas o senador Richardson está a transformar isto em teatro político. Chamou os mídia, pôs aquela médica a apresentar relatórios. A doutora Clearwater está a apresentar relatórios médicos. Mãe, precisa de me ajudar a lidar com isto. Ligue a Patrícia. Convença-a de que isto é um mal-entendido. Ligue ao juiz Tony. Ela deve favores à nossa família. Ligue. Eu trato da Patrícia. Interrompeu Grace. Mas, Brandon, tens de ter muito cuidado com isto. Se tornar num processo judicial. Não vai, disse Brandon firmemente. A Melody ama-me. Está apenas confusa neste momento, sobrecarregada com a gravidez. Quando se acalmar, vai lembrar-se do que está em jogo. O que estava em jogo era tudo. A empresa farmacêutica que empregava 300 pessoas em Millbrook. A casa na Elm Street que estava na família há 4 gerações. As ligações políticas cultivadas ao longo de anos. A reputação que lhe abria portas em todo o estado. Brandon estacionou e entrou no edifício, acenando ao segurança que trabalhava para a família há 15 anos. Ali, rodeado pelos símbolos do seu sucesso,
Os acontecimentos da manhã pareciam surreais. Como podia o seu mundo meticulosamente ordenado ser ameaçado por algo tão simples como uma bofetada? Mal se instalara atrás da secretária de Mogno. A assistente bateu à porta. Senhor Hartwell, o seu advogado está aqui. Diz que é urgente. David Walsh era advogado da família Hartwell há 20 anos. Um homem de 50 e poucos anos, impecavelmente vestido, especializado em fazer problemas desaparecerem de forma discreta e cara. Brandon, disse Walsh sem rodeios, temos uma situação. Estou ciente da situação, é para isso que o pago, para tratar destas coisas. Walsh sentou-se pesadamente na cadeira de couro do outro lado da secretária. Isto não é uma disputa de negócios que se resolva com um cheque. A sua esposa tem documentação médica de ferimentos. O senador Richardson é testemunha ocular. A imprensa já está a transformar isto numa história de violência doméstica entre a elite política. Então desacreditamo-los, disse Brandon impacientemente. O Richardson é um político de província à procura de atenção. A Melody é uma mulher grávida, emocional. A doutora Clearwater é uma amiga da família que pode ser persuadida. Já considerou a possibilidade de realmente ser culpado? Perguntou Walsh, sem rodeios. A expressão de Brandon gelou. Pago-lhe para me representar, não para me julgar. Estou a tentar mantê-lo fora da prisão, retorquiu Walsh. Porque se isto fora julgamento, se tiverem fotografias, testemunhos e uma vítima simpática. A Melody não vai testemunhar contra mim, disse Brandon com confiança. Ela sabe o que lhe aconteceria. Ao bebê. Se eu cair, ela também cai. Walsh fitou-o longamente. Está a ameaçar a sua própria esposa? Estou a expor factos. Todo o nosso estilo de vida depende do meu rendimento, da minha reputação, das minhas relações de negócios. Se eu for destruído por isto, ela também será. Não é estúpida, vai perceber. Mas, mesmo enquanto dizia aquelas palavras, Brandon sentiu uma faísca de incerteza. A Melody que vira na farmácia não era a mulher submissa com quem casara. Ela tinha olhado com algo que nunca lhe tinha visto antes. Não medo. Não submissão. Mas nojo. O telemóvel de Walsh vibrou. Ele olhou para o ecrã. O canal 7 quer uma declaração sua. Também o Tribune, o Herald e 3 blogs políticos. Deles a resposta padrão. Privacidade familiar. Sem comentários. Blá blá blá. Brandon, isso não vai funcionar. O senador Richardson já está a falar com repórteres. Está a dizer que isto é uma questão de segurança pública, que homens poderosos que agridem as esposas devem ser responsabilizados independentemente das suas ligações políticas. Brandon sentiu o controlo a escapar-lhe. Richardson era suposto ser apenas um farmacêutico de província a brincar a política, não uma ameaça séria. Mas o velho estava a revelar-se mais formidável do que esperava. O que recomenda? Perguntou finalmente. Controlo total de danos. Antecipamo-nos à história. Controlamos a narrativa. Faz uma declaração pública, expressando preocupação com a saúde mental da sua esposa durante esta gravidez difícil. Sugere que ela está a ter algum tipo de colapso, que está a procurar ajuda profissional para ela. Fazê-la parecer louca. Fazê-la parecer instável. Corrige Walsh. Hormonas da gravidez, depressão pós-parto a começar cedo, instabilidade emocional. Plantamos a ideia de que as acusações não são fiáveis. Brandon considerou. Era elegante, na verdade, transformar a gravidez de Melody numa arma contra sua credibilidade. Mulheres grávidas eram emocionais, todos sabiam disso. As hormonas tornavam-nas imprevisíveis, propensas a exageros e falsas memórias. Faça isso, disse ele. Walsh anotou no bloco. Também precisamos de lidar com o Richardson. Um senador em exercício a acusá-lo de violência doméstica tem peso. Temos de encontrar algo para o desacreditar. As relações de negócios dele, disse Brandon de imediato. A farmácia do Richardson obtém a maioria dos fornecimentos através de contratos com empresas farmacêuticas. A minha empresa farmacêutica. Pressão econômica. Exatamente. E os financiadores da campanha dele. Vários fazem negócios com a Hartwell Pharmaceuticals. Certifique-se de que compreendem o que está em jogo. Walsh pareceu desconfortável.
Brandon, ameaçar um senador em exercício. Não estou a ameaçar ninguém, estou simplesmente a garantir que todos compreendem as realidades econômicas da situação. Mas o telemóvel de Brandon já estava a tocar, o primeiro de muitos telefonemas difíceis. O seu conselho de administração, os seus parceiros de negócios, os seus aliados políticos. Todos queriam respostas. Todos queriam garantias de que este escândalo não iria afetar os seus próprios interesses. Brandon, é o Tom Michaels do conselho do hospital, disse o primeiro interlocutor. Estamos a receber chamadas de repórteres a perguntar pela sua posição aqui. O que devemos dizer-lhes? Digam-lhes que é um assunto privado de família que foi exagerado. Mas se houver acusações criminais. Quero deixar absolutamente claro que vi, continuou Bill, a sua voz carregando a autoridade de 15 anos de serviço público. Por volta das 14h30 desta tarde vi Brandon Hartwell agredir a sua esposa grávida com uma bofetada no rosto, com força suficiente para quase a derrubar. A sala explodiu em perguntas, mas Bill ergueu a mão pedindo silêncio. Isto não é sobre política, nem sobre vinganças pessoais ou publicidade. É sobre o facto de que a violência doméstica afeta uma em cada 4 mulheres neste país e não se torna aceitável só porque o agressor é rico ou poderoso. No fundo da sala, a repórter do Channel 7 inclinou-se para a frente. Senador Richardson, qual é a sua resposta às sugestões de que a sua sobrinha pode estar a sofrer de instabilidade emocional relacionada com a gravidez? A expressão de Bill endureceu. Vou fingir que não sugeriu que uma mulher que foi documentada clinicamente com múltiplos ferimentos de abuso físico está apenas emocional por estar grávida. Mas, senhor, fontes próximas da família Hartwell sugerem. Fontes próximas da família Hartwell estão a recorrer à culpabilização clássica da vítima. Interrompeu Bill, e eu não vou dignificar as suas tentativas de manipular uma vítima de violência doméstica tratando-as como jornalismo legítimo. A repórter insistiu. O advogado do Sr. Hartwell indicou que vão pedir uma avaliação médica do estado mental da Sra. Hartwell. Então vão ficar desiludidos quando descobrirem que ela está completamente lúcida, inteiramente credível e a dizer a verdade sobre ter sido sistematicamente abusada pelo marido. Melody sentiu uma onda de gratidão pelo tio. Durante meses, Brandon tinha-a convencido de que estava a exagerar, de que as suas percepções não eram fiáveis, de que era demasiado emocional para pensar com clareza. Ouvir alguém que respeitava declará-la credível perante toda a imprensa estadual foi como oxigênio depois de meses de sufoco. Senador, chamou um repórter do Tribune, qual é a sua resposta às preocupações de que isto possa prejudicar a sua carreira política? Bill olhou diretamente para as câmaras. Se defender vítimas de violência doméstica prejudicar a minha carreira política, então tenho orgulho em ver essa carreira prejudicada. A declaração seria repetida nos noticiários de todo o estado dentro da hora seguinte. Rebecca Martinez apertou a mão de Melody. Aos 38 anos, aconselhava sobreviventes de violência doméstica há uma década e reconheceu os sinais de uma mulher a dar os primeiros passos para a liberdade. Como se sente? Sussurrou Rebecca. Assustada, admitiu Melody, mas também mais leve, de certa forma. Como se tivesse estado a aprender a respiração durante 3 anos e finalmente estivesse a expirar. No púlpito, Bill respondia a perguntas sobre recursos e proteções legais para vítimas de violência doméstica. Mas a atenção de Melody foi atraída por movimento no fundo da sala. A mãe de Brandon, Grace Hartwell, a empurrar-se através da multidão de repórteres com a determinação de uma mulher em missão. Grace era uma elegante senhora de 62 anos que tinha passado 4 décadas como esposa de um empresário poderoso e sabia como comandar uma sala. Estava impecavelmente vestida, apesar do aviso de última hora, o cabelo prateado perfeitamente arranjado, a expressão cuidadosamente controlada. Senador Richardson, chamou Grace, a sua voz a cortar o murmúrio da conversa. Posso ter uma palavra? A sala ficou em silêncio. Todos a reconheceram. Grace Hartwell era presença constante em conselhos hospitalares e comitês de caridade, uma mulher cuja opinião tinha peso em círculos sociais por todo o estado. Senhora Hartwell, disse Bill cuidadosamente, não creio que este seja o local apropriado. Acho que é exatamente o local apropriado, respondeu Grace, avançando para a frente da sala. Já que decidiu transformar os assuntos privados da minha família em espetáculo público. O estômago de Melody apertou-se com a ansiedade familiar.
Grace sempre tinha sido educada, mas fria, tratando-a como uma funcionária promovida para além das suas qualificações. Agora, com a reputação do filho em jogo, Melody suspeitava que a polidez estava prestes a desaparecer. A minha nora está grávida de 8 meses, anunciou Grace para a sala. Está sob enorme estresse, a lidar com alterações hormonais que podem afetar o juízo e a percepção. Qualquer profissional médico dirá que a gravidez pode causar instabilidade emocional, até alucinações em casos extremos. Senhora Hartwell, o Dra. Clearwater levantou-se do assento. Examinei a sua nora minuciosamente. As lesões são reais, documentadas e consistentes com abuso físico. Patrícia, conhece a nossa família há anos, disse Grace, mudando para uma abordagem mais pessoal. Sabe que o Brandon não é capaz de violência. Ele é um marido devotado e futuro pai. Seja o que for que a Melody pense que aconteceu, não acredito que tenha acontecido. Eu sei o que aconteceu, disse Melody em voz baixa, encontrando finalmente a sua voz. O seu filho bateu-me. Ele tem me batido há meses. Grace virou-se para encarar e, por um momento, Melody viu algo a cintilar nos olhos da mulher mais velha. Não surpresa, mas outra coisa. Algo que parecia quase reconhecimento. Querida, disse Grace, num tom maternal, está claramente sobrecarregada. A gravidez, o estresse da carreira exigente do Brandon. Às vezes a nossa mente prega-nos partidas quando estamos sob pressão. A minha mente não me está a enganar, respondeu Melody. O seu filho é um abusador. As palavras pairaram no ar como uma acusação. A compostura de Grace finalmente rachou, ainda que ligeiramente. Como se atreve, disse, a voz baixa e perigosa. Como se atreve a sentar-se aí e destruir a reputação do meu filho com mentiras e exageros? Tem ideia do que está a deitar fora? A vida que ele lhe proporcionou? O futuro que ele está a construir para sua filha? Perguntou Melody. O futuro em que ele lhe ensina que é normal os homens baterem em mulheres? O Brandon nunca faria mal a uma criança. Ele faz mal a mim, disse Melody simplesmente. Estou a carregar o filho dele. Se ele é capaz de agredir uma mulher grávida, o que a faz pensar que vai parar aí? A pergunta pareceu atingir Grace como um golpe físico. Ficou a olhar para Melody durante um longo momento, e algo mudou na sua expressão. Não compreende, disse Grace finalmente. Homens como Brandon, homens com poder e responsabilidade, às vezes precisam de válvulas de escape para o seu estresse. Isso não significa que sejam monstros. A declaração provocou um arrepio na sala. O Dra. Clearwater abanou a cabeça em repulsa e vários repórteres começaram a escrever furiosamente. Senhora Hartwell, disse Bill cuidadosamente, está a sugerir que a violência doméstica é uma forma aceitável de aliviar o estresse? Grace pareceu aperceber-se do que acabará de dizer, de como soava. Claro que não. Estou apenas a dizer que o casamento é complicado, que às vezes as pessoas interpretam mal. Não há má interpretação de uma bofetada na cara, disse Rebecca Martinez firmemente. Grace olhou em volta, percebendo que estava a perder terreno. Isto é um assunto de família, que deve ser tratado em privado, com aconselhamento e apoio, não com humilhação pública. Assuntos de família tornam-se públicos quando envolvem agressão criminosa, respondeu Bill. O telemóvel de Grace vibrou e ela olhou para o ecrã com visível irritação. Depois a expressão mudou, tornando-se quase em pânico. O que foi? Alguém perguntou. Ele apareceu à porta em segundos, ainda com a roupa da conferência de imprensa. Estava demasiado agitado para dormir. Passará a noite a atender chamadas de repórteres e aliados políticos. O que se passa? Perguntou imediatamente, alerta. Acho. Outra contração atingiu-a, mais forte desta vez. Acho que o bebê vai nascer. Bill já pegava no telefone. É demasiado cedo, só tens 34 semanas. Diz isso à tua sobrinha neta, arfou Melody, sentindo a umidade entre as pernas. Tio Bill, acho que a bolsa arrebentou. A viagem até o Hospital Geral de Millbrook demorou 12 minutos, que pareceram 12 horas. Bill tinha ligado antes e o Dra. Clearwater esperava-os na entrada de urgências, com uma cadeira de rodas e uma equipa de enfermeiros. De quanto em quanto tempo são as contrações? Perguntou o Dra. Clearwater enquanto corriam pelos corredores. 3 minutos. Arfou Melody. Talvez menos.
Pressão arterial elevada, relatou uma enfermeira. Batimento cardíaco 140. Trabalho de parto pré-termo induzido pelo estresse, murmurou doutora Clearwater, empurrando a cadeira de rodas mais depressa. Chamem o doutor Martinez, obstetrícia, imediatamente. Mal estavam instalados na sala de partos quando Brandon chegou, de alguma forma tendo sabido, apesar da hora tardia. E rompeu pela porta com a confiança de um homem que nunca fora negado a nada. Onde está ela? Onde está a minha mulher? Senhor Hartwell, disse o doutor Clearwater firmemente, tem de sair. Há uma ordem de restrição. Isso não se aplica em emergências médicas, retorquiu Brandon. Tenho direitos parentais. É o meu filho que vai nascer. O deputado Morrison apareceu à porta atrás de Brandon, com ar cansado. Tecnicamente tem razão quanto à exceção para emergências médicas, disse relutante. Mas qualquer comportamento ameaçador e ele sai. Brandon mudou de imediato para o modo de marido preocupado, aproximando-se da cama de Melody com uma expressão de preocupação que talvez enganasse alguém que nunca tivesse visto as outras faces dele. Querida, estás bem? Vim assim que soube. Afasta-te de mim, disse Melody entre dentes, quando outra contração lhe atravessou o corpo. Melody, por favor, estás a ter a nossa filha. O que quer que tenha acontecido entre nós, quaisquer mal-entendidos. Não há mal-entendidos, disse ela com ferocidade. Bateste-me. E agora nossa filha vem 6 semanas mais cedo por causa do estresse que me causaste. A obstetra, doutora Sarah Martinez, entrou com uma máquina de ecografia. Senhora Hartwell, preciso de verificar a posição e os batimentos cardíacos do bebê. À medida que a médica trabalhava, a sala encheu-se com o som rápido e ritmado de um pequeno coração. O som tornou tudo real de uma forma que meses de gravidez ainda não tinham conseguido. O batimento está forte, relatou a doutora Martinez. A cabeça do bebê está para baixo, boa posição para o parto. Mas às 34 semanas podemos ter problemas de desenvolvimento pulmonar. O que significa isso? Exigiu Brandon. Significa que a sua filha provavelmente vai precisar de tempo na UCI neonatal, explicou a doutora Martinez pacientemente. Os bebés prematuros muitas vezes têm dificuldades respiratórias, problemas de alimentação. Ela vai precisar de cuidados especializados. Isto é culpa tua. Brandon virou-se de repente para Bill, que estivera silencioso junto à janela. O teu espetáculo mediático, arrastando a nossa vida privada para os mídia, puseste a minha filha em risco. Eu pus a tua filha em risco? A voz de Bill estava perigosamente calma. Tu é que tens andado a espancar a mãe dela. Eu nunca bati em ninguém. Explodiu Brandon, a máscara cair por completo. Estou farto desta narrativa, desta fantasia de vitimização. Segurança. Chamou o doutora Clearwater para o rádio. Preciso de segurança na sala de partos 3 imediatamente. Mas Brandon não tinha acabado. Melody, tens de parar com este disparate agora mesmo. Diz-lhes que isto foi tudo um mal-entendido. Pensa no futuro da nossa filha. Estou a pensar no futuro dela, disse Melody, a voz firme apesar da dor. Estou a pensar no tipo de homem com quem quero que ela cresça. Eu sou o pai dela. Então comporta-te como tal, disparou Melody. Para de tentar controlar toda a gente à tua volta e concentra-te no que a tua filha precisa. A segurança do hospital chegou, 2 homens corpulentos de uniforme, que se posicionaram de cada lado de Brandon. Senhor, precisa de se acalmar ou teremos de o remover, disse um deles. Brandon olhou em volta, claramente a calcular as opções. Pela primeira vez na vida adulta, o seu dinheiro e as suas ligações não lhe podiam dar o que queria. O hospital tinha políticas rígidas sobre comportamentos disruptivos, e ordens de restrição por violência doméstica tinham peso mesmo em contextos médicos. Está bem, disse finalmente. Mas quero ser notificado imediatamente quando o bebê nascer. Quero estar envolvido em todas as decisões médicas. Isso dependerá das circunstâncias, respondeu a doutora Martinez diplomaticamente. Quando Brandon saiu, escoltado pela segurança, a atmosfera na sala relaxou visivelmente. A pressão arterial de Melody começou a descer, e as contrações tornaram-se mais geríveis. Melhor? Perguntou suavemente o doutor Clearwater. Muito, admitiu Melody.
Não tinha percebido quão tensa estava até ele sair. O estresse afeta absolutamente o trabalho de parto e o parto, explicou a doutora Martinez. O seu corpo estava a responder a uma ameaça percebida. Nas 4 horas seguintes, enquanto o amanhecer surgia pelas janelas do hospital, Melody enfrentou o trabalho de parto com o apoio do tio, do doutora Clearwater e de Rebecca Martinez, que tinha chegado para dar apoio emocional durante o nascimento. Já vejo a cabeça, anunciou a doutora Martinez. Mais uma força. Melody reuniu o que restava de energia. Emma Grace Richardson Hartwell entrou no mundo às 6 horas da manhã, com 1,9 kg, e começou imediatamente a chorar, com uma potência impressionante para um ser tão pequeno. Ela é linda, disse a doutora Martinez, verificando rapidamente os reflexos e a respiração da bebê. Mas precisamos de a levar para a UCI neonatal para monitorização. Melody teve apenas um breve vislumbre da filha, uma pessoa vermelha, enrugada, impossivelmente pequena, com cabelo escuro e o queixo determinado do Brandon. Antes de a equipa neonatal a levar para a unidade de cuidados especializados. Ela vai ficar bem? Perguntou Melody, de repente exausta. Ela é uma lutadora, disse a doutora Martinez com um sorriso. 6 semanas cedo, mas a respirar sozinha, bom tônus muscular, choro forte. Já vi resultados muito piores em partos prematuros. Bill apertou a mão da sobrinha. Tem a teimosia dos Richardson, vai ficar bem. Mas o momento de paz foi interrompido por confusão no corredor. Pela porta entreaberta, viam Brandon a discutir com os administradores do hospital. A voz a subir enquanto exigia acesso à UCI neonatal. É a minha filha que está lá dentro. Tenho direitos. Senhor, a sua esposa pediu especificamente que não lhe seja dado acesso a bebê. Respondeu com calma a segurança do hospital. Ela não está a pensar claramente. Acabou de dar à luz. Está emocional. O rosto de Brandon ficou vermelho de fúria. Seu bastardo moralista. Isto é tudo culpa sua. A minha filha não estaria a lutar pela vida se você não tivesse. A sua filha está a lutar porque criou tanto estresse para a mãe que ela entrou em trabalho de parto prematuro. Interrompeu a doutora Martinez. E se continuar com este comportamento, vou bani-lo deste hospital por completo. A ameaça pareceu atravessar a raiva de Brandon. Olhou em volta, para os rostos que o cercavam. Profissionais de saúde, seguranças, o seu estilo por afinidade. Percebeu que estava completamente sem hipóteses. Isto não acabou, disse baixinho. Vou conseguir a custódia. Vou tirar a minha filha de todos vocês. Vamos ver isso, respondeu Bill, enquanto Brandon finalmente deixava o hospital. Melody fechou os olhos e tentou concentrar-se no que importava. Algures naquele edifício, a sua filha respirava, crescia, ficava mais forte. Tudo o resto teria de esperar. Mas, enquanto adormecia, ainda ouvia o tio ao telefone no corredor. A voz baixa mas determinada. A batalha pelo futuro de Emma estava apenas a começar. Ela é linda, mas é demasiado pequena. Precisamos de a levar para a UCI imediatamente. As palavras da doutora Sarah Martinez ecoavam na mente de Melody enquanto era levada pelos corredores do hospital, 6 horas depois do parto, em direção à unidade de cuidados intensivos neonatais. O breve vislumbre que tivera de Emma Grace, uma carinha minúscula e perfeita rodeada de aparelhos médicos, deixará ao mesmo tempo maravilhada e aterrorizada. A UCI era um labirinto de incubadoras, monitores e enfermeiros a trabalhar em silêncio eficiente. Emma estava deitada numa incubadora que parecia enorme comparada ao seu corpo de 1,9 kg, ligada a fios que monitorizavam o ritmo cardíaco, a respiração e os níveis de oxigênio. Está a correr notavelmente bem para 34 semanas, explicou Jenny Walsh, a enfermeira da UCI atribuída a Emma. Respira sozinha, bons reflexos, forte apetite. Estamos sobretudo a vigiar questões de alimentação e regulação da temperatura. Melody inseriu cuidadosamente as mãos pelas pequenas aberturas da incubadora, acariciando os dedos impossivelmente pequenos da filha. Os olhos da bebê abriram-se, azuis escuros, atentos e de alguma forma já determinados. Olá, querida, sussurrou Melody. Eu sou a tua mamã. O punho minúsculo de Emma fechou-se em torno do dedo de Melody com força surpreendente. Isso é um bom sinal, disse Jenny com um sorriso.
O reflexo de preensão forte indica bom desenvolvimento neurológico. O senador Bill Richardson estava atrás de Melody, o rosto enrugado suavizado de ternura. Tem o queixo dos Richardson, observou. Teimosa desde o nascimento. Vai precisar de ser teimosa, disse Rebecca Martinez em voz baixa. Tinha ficado no hospital para apoiar a transição para a UCI. O pai dela vai dificultar as coisas. Como se tivesse sido invocado pelo nome, Brandon apareceu à porta da UCI. Tinha claramente ido à casa tomar banho e mudar de roupa, regressando num fato caro, acompanhado pelo advogado, David Walsh. Exijo ver a minha filha, anunciou a enfermeira-chefe. Senhor, está em uma área restrita, respondeu a enfermeira calmamente. Apenas pais e família imediata são permitidos, e só com a devida autorização. Eu sou o pai, disse Brandon impacientemente. Também é o alvo de uma ordem de restrição, apontou Jenny, verificando o registro da paciente. A senhora Hartwell pediu especificamente que não tivesse acesso não supervisionado a bebê. O advogado de Brandon avançou. O meu cliente tem direitos parentais que se sobrepõem a qualquer ordem de restrição. Sem acordos formais de custódia, tem posição legal igual à da esposa. A doutora Martinez saiu de outro quarto, claramente alertada para a situação. Senhor Hartwell, isto é uma unidade médica, não um tribunal. A sua filha é prematura e precisa de um ambiente calmo e estável. Não posso permitir nada que perturbe os cuidados dela. Não estou a perturbar nada, disse Brandon, embora a voz já se elevasse. Só quero ver a minha filha. Apenas sob condições supervisionadas, disse firmemente a doutora Martinez. E apenas se a senhora Hartwell concordar. Todos os olhares se voltaram para Melody, ainda ao lado da incubadora de Emma. A bebê parecia sentir a tensão, a carinha a contrair-se em aflição. Olhe para ela, disse Melody em voz baixa. Ela sente a sua raiva. Tem 6 semanas de antecedência, a lutar por cada respiração, e o senhor está a transformar os cuidados médicos dela numa luta de poder. Estou a tentar ser pai, disse Brandon, mas a voz já não tinha a convicção de sempre. Então seja, respondeu Melody. Ponha as necessidades dela acima do seu ego. Venha visitá-la quando eu não estiver. Não transforme a UCI num campo de batalha. Era um compromisso razoável, mas a expressão de Brandon sugeria que achava a razoabilidade um insulto. Eu não devia ter de negociar para ver a minha própria filha, disse friamente. Não devia, concordou Bill. Mas perdeu o direito de acesso normal quando começou a agredir a mãe dela. Estou tão farto dessa acusação. Explodiu Brandon, virando-se contra ele. Então pare de nos dar razões para fazermos. Interrompeu a doutora Martinez. Senhor Hartwell, vou pedir-lhe que saia agora. O ritmo cardíaco da sua filha está elevado, o que indica estresse. Em bebés prematuros, o estresse pode levar a complicações graves. Por um momento, Brandon pareceu que ia recusar, mas a presença da segurança no corredor, combinada com o subtil abanar de cabeça do advogado, convenceu-o. Eu volto, disse a Melody, e vou pedir custódia de emergência. Não podem manter-me afastado da minha filha para sempre. Depois de ele sair, a UCI retomou a calma habitual. O ritmo cardíaco de Emma regressou gradualmente ao normal e ela voltou a dormir em paz. Ele fala sério quanto à custódia? Perguntou Melody. Vai tentar, admitiu Rebecca. Mas os juízes raramente separam recém-nascidos das mães, especialmente quando há violência doméstica envolvida. E com a Emma prematura, a precisar de cuidados especializados que só a mãe pode fornecer através da amamentação. Eu não consigo amamentá-la ainda, interrompeu Melody. É demasiado pequena, demasiado frágil. Mas pode extrair leite para ela, explicou Jenny. O leite materno é especialmente importante para prematuros. Ajuda na digestão, no sistema imunitário, no crescimento cerebral. Os dias seguintes caíram numa rotina. Melody passava quase todo o tempo no hospital, a aprender a cuidar de Emma, a extrair leite de 3 em 3 horas, a introduzir gradualmente o contato pele com pele à medida que a bebê ficava mais forte. O tio Bill trazia refeições e geria a atenção mediática, que se intensificara após a notícia do nascimento prematuro de Emma. Rebecca Martinez dava apoio emocional e ajudava Melody a navegar as complexidades legais da situação.
Brandon visitava 2 vezes por dia, de manhã e à noite, sempre quando Melody não estava, sempre com o advogado presente. A equipa da UCI relatava que parecia genuinamente preocupado com a saúde da bebê, mas também fazia perguntas insinuantes sobre o estado mental de Melody, a sua aptidão como mãe, os planos para o futuro. Ele está a construir um processo, avisou Rebecca, a documentar tudo o que possa usar contra si em tribunal de custódia. No 5º dia de vida de Emma, a doutora Martinez trouxe notícias encorajadoras. A suposta instabilidade emocional da senhora Hartwell, o seu colapso público e as falsas acusações contra o meu cliente, a sua incapacidade de garantir habitação estável para a criança, recitou Walsh. Além disso, o Sr. Hartwell pode oferecer recursos financeiros superiores e cuidados médicos de excelência. A mãe da Emma é quem está a fornecer os cuidados médicos de que ela precisa, disse a doutora Martinez bruscamente, tendo ouvido a conversa. Separar um bebê prematuro da sua mãe em amamentação seria clinicamente contraindicado. O meu cliente está preparado para fornecer fórmula e cuidados de enfermagem privados, respondeu Walsh com suavidade. Só por cima do meu cadáver, disse Melody em voz baixa. A sala caiu em silêncio. Até a pequena Emma pareceu sentir o peso do momento, agitando-se inquieta na incubadora. Senhor Walsh, disse a doutora Martinez cuidadosamente. Preciso de ser muito clara. Emma Richardson Hartwell é a minha paciente. Qualquer acordo de custódia que comprometa os cuidados médicos dela será contestado pela equipa jurídica deste hospital. O nome do bebê é Emma Hartwell, corrigiu Walsh. E os recursos do meu cliente? O nome do bebê é o que a mãe dela disser que é, interrompeu Bill. Até que um tribunal decida de outra forma. Walsh recolheu os papéis com visível irritação. A audiência está marcada para segunda-feira de manhã. Senhora Hartwell, recomendo que arranje representação legal. Depois de ele sair, Melody afundou-se na cadeira ao lado da incubadora de Emma. A filha dormia pacificamente, alheia ao facto de que o seu futuro estava prestes a ser decidido por estranhos numa sala de tribunal. Eu não a posso perder, sussurrou Melody. Não vai, disse Rebecca com firmeza. Conheço excelentes advogados de família especializados em violência doméstica. E o testemunho da doutora Martinez sobre as necessidades médicas da Emma terá muito peso. Mas o Brandon tem dinheiro, influência. E tu tens a verdade, disse Bill simplesmente. Nunca subestimes o poder da verdade. Ao cair da noite sobre a UCI, Melody cumpriu o ritual de todas as noites. Ler para Emma. Naquela noite, uma história sobre uma menina corajosa que não tinha medo de nada. O teu pai quer tirar-te de mim, sussurrou a bebê adormecida. Mas eu não vou deixar que isso aconteça. Prometo-te, querida. Custe o que custar. Não vou deixá-lo magoar-te como me magoou a mim. A mão minúscula de Emma moveu-se no sono, como se tentasse alcançar algo. Segunda-feira de manhã traria a luta da vida de Melody. Mas naquela noite, ela ainda era mãe da Emma. Ainda era a única pessoa no mundo capaz de lhe dar exatamente o que mais precisava. E isso teria de bastar. O conselho votou. Estás fora. Brandon. A segurança vai escoltar-te para fora do edifício. Foi Thomas Richardson, irmão mais novo de Bill e pai de Melody, quem deu a notícia diretamente a Brandon, por chamada em alta voz, durante uma reunião de emergência do Conselho de Administração da Hartwell Pharmaceuticals. A ironia não passou despercebida a ninguém. Um Richardson a despedir um Hartwell da empresa que levava o seu próprio nome. Brandon fitou a sala de reuniões cheia de membros do conselho que tinham sido seus aliados durante anos. O rosto passou da incredulidade, à fúria, e por fim ao cálculo frio. Não podem estar a falar a sério, disse baixinho. Esta empresa está na minha família há 3 gerações. E tem sido lucrativa há 3 gerações porque tomamos boas decisões de gestão, respondeu Margaret Shen, a diretora independente há mais tempo em funções. Manter um CEO envolvido em acusações de violência doméstica e num circo mediático não é uma boa decisão. São falsas acusações de uma mulher instável. São acusações documentadas, com provas médicas e testemunhas presenciais, interrompeu Thomas. Conheço-te desde criança, Brandon. O teu avô era um homem íntegro que construiu esta empresa com honestidade. O teu pai expandiu-a com inovação. Mas tu,
Tu transformaste-a no teu reino pessoal. E isso acaba agora. A votação tinha sido unânime, 8-0, com Brandon impedido de votar na sua própria destituição. Até Grace Hartwell, que representava a família no conselho, tinha votado contra o próprio filho. Mãe. Brandon virou-se para Grace com choque genuíno. Votaste para destruir o legado da nossa família? Grace parecia mais velha do que os seus 62 anos. A compostura habitual quebrada por dias de escrutínio público e escândalo. Eu votei para o salvar, disse em voz baixa. O teu comportamento pôs tudo em risco. A empresa, a nossa reputação, o nosso futuro. O meu comportamento? Estou a ser alvo de uma conspiração da família da minha mulher. E a tua mulher está no hospital com um bebê prematuro porque a agrediste, disse Margaret Chen secamente. Para de fingir que isto é sobre outra coisa. O advogado de Brandon, David Walsh, inclinou-se para a frente. O meu cliente contesta essas acusações. E devo lembrar que o Sr. Hartwell detém 43% das ações da empresa. Podem removê-lo como CEO, mas não podem retirar-lhe a posição acionista. Estamos cientes disso, disse Thomas. Mas podemos garantir que não terá qualquer controle operacional. Brandon, o teu gabinete já foi esvaziado, os teus cartões de acesso desativados. Já não és bem-vindo neste edifício, exceto como acionista minoritário em assembleias anuais. 2 seguranças apareceram à porta. Não os rostos familiares que tinham trabalhado para a família Hartwell durante anos, mas profissionais corporativos que pareciam saber lidar com situações difíceis. Isto não acabou, disse Brandon, levantando-se devagar. Vou processar cada um de vocês por violação do dever fiduciário. Pode tentar, respondeu Margaret Chen. Mas vai descobrir que proteger a empresa de um CEO envolvido em acusações criminais de violência doméstica é precisamente o que o dever fiduciário exige. Enquanto Brandon era escoltado para fora, Thomas Richardson manteve-se na sala, dirigindo-se ao conselho. Margaret, recomendo-a como CEO interina enquanto conduzimos uma pesquisa adequada. A empresa precisa de liderança estável nesta transição. E a posição acionista do Brandon? Perguntou outro membro. 43% dão-lhe influência significativa mesmo sem controle operacional. Lidaremos com isso conforme surgir, respondeu Thomas. Para já, a prioridade é proteger os nossos funcionários, os nossos clientes e a nossa reputação. Entretanto, do outro lado da cidade, no hospital, Melody soube da destituição de Brandon por Rebecca Martinez, que acompanhava a situação como parte do apoio abrangente às vítimas de violência doméstica. Ele foi despedido? Perguntou Melody, ajustando a bomba de extração de leite que já se tornará companheira constante. Emma tinha agora 7 dias e ganhava peso lentamente, mas ainda precisava de monitorização médica constante. Por unanimidade, confirmou Rebecca. O teu pai deu o voto decisivo. O meu pai estava lá? Rebecca acenou. É membro do conselho há 5 anos, representando os interesses farmacêuticos da família Richardson. Aparentemente, ele e o teu tio têm vindo a construir oposição ao Brandon há meses, em silêncio. Melody sentiu um turbilhão de emoções. A relação com o pai tinha sido tensa desde o casamento com Brandon. Thomas Richardson era um alcoólico em recuperação que lutara com os seus próprios demônios. Brandon tinha-a isolado sistematicamente da família ao longo dos últimos 3 anos. Mas saber que o pai se tinha erguido por ela quando mais importava trouxe um pequeno bálsamo a uma ferida antiga. Querida, a mamãe está aqui. Ela consegue ouvi-lo, disse a doutora Martinez com ar sombrio, observando os monitores. O estresse está a afetá-la. No corredor, a voz de Brandon aumentava. Vocês estão a afastar-me da minha filha. Isto é alienação parental e eu vou processar todos vocês. Sr. Hartwell, disse a doutora Martinez, saindo para o corredor, a voz carregando a autoridade de 15 anos de neonatologia. A sua filha tem 34 semanas, pesa 1,9 kg. O estresse pode causar apneia, problemas de alimentação, atrasos de desenvolvimento. Se continuar assim, vou bani-lo deste hospital por completo. Não pode banir um pai de ver a filha. Posso, e vou, se a sua presença ameaçar a saúde da minha paciente. O bem-estar da Emma é a minha única preocupação. Brandon olhou para dentro da UCI,
onde Melody cantava baixinho uma canção de embalar para acalmar Emma. O choro da bebê diminuía, os sinais vitais regressavam lentamente ao normal com a voz da mãe. Algo mudou na expressão de Brandon. Não era suavidade, mas um reconhecimento calculista. Estava a ver, talvez pela primeira vez, o vínculo entre a mulher e a filha que tentará quebrar. Está bem, disse em voz baixa. Voltarei durante o horário de visitas. Mas isto não acabou. Segunda-feira vou conseguir a custódia da minha filha. E aí veremos quem tem os direitos parentais. Quando ele saiu, a UCI retomou a calma habitual. Mas Emma continuou agitada, o corpo minúsculo ainda a processar o estresse da confrontação. Ela vai ficar bem? Perguntou Melody, ansiosa. Os prematuros são resilientes, garantiu Jenny. Mas também são incrivelmente sensíveis ao ambiente. Quanto mais calmo conseguirmos manter tudo, melhor para o desenvolvimento dela. Nessa noite, enquanto Melody se preparava para sair do hospital e descansar algumas horas em casa do tio Bill, Rebecca aproximou-se com notícias sérias. Falei com a advogada de família que vai representar-te na segunda-feira. Sarah Shen, filha da Margaret Shen. Especializada em casos de custódia ligados à violência doméstica. O que é que ela disse sobre as nossas hipóteses? Rebecca hesitou. O Brandon perdeu o emprego, o que ajuda. Mas ainda tem muitos recursos, dinheiro da família, ligações. E o advogado dele é muito bom a fazer com que mulheres vítimas de abuso pareçam instáveis. O que quer dizer? Vai alegar que as tuas acusações falsas mostram que és vingativa e disposta a mentir para o prejudicar, que o teu colapso público demonstra instabilidade emocional, que a tua incapacidade de fornecer habitação estável faz de ti uma mãe inapta. O coração de Melody afundou-se. E nós, o que argumentamos? A verdade, disse Rebecca simplesmente, que és uma mãe carinhosa que foi sistematicamente abusada, que a Emma está a prosperar nos teus cuidados, que separar um bebê prematuro da mãe em amamentação seria clinicamente prejudicial. E isso vai chegar? Não sei, admitiu Rebecca. Mas é o que temos. Nessa noite, incapaz de dormir apesar da exaustão, Melody encontrou-se de novo no hospital às 2 da manhã, sentada ao lado da incubadora de Emma, no silêncio da UCI. O teu pai pensa que te pode tirar de mim, sussurrou. Ele acha que o dinheiro e os advogados dele nos podem separar, sussurrou ela, filha adormecida. Emma mexeu-se no sono, uma mãozinha a estender-se na direção da voz da mãe. Mas há algo que ele não entende, continuou Melody. Eu já não sou a mesma mulher que casou com ele há 3 anos. Já não sou a mulher que ficava calada enquanto ele me magoava. Agora sou tua mãe. E isso torna-me mais forte do que ele alguma vez será. Jenny Walsh aproximou-se em silêncio. Não consegue dormir? Demasiado em que pensar, admitiu Melody. Ela está bem, sabe? Disse Jenny, verificando o boletim da Emma. A ganhar peso, a respirar com força. Aconteça o que acontecer na segunda-feira, já lhe deu um bom começo. E se eu a perder? Jenny ficou em silêncio um momento. Sou enfermeira de UCI neonatal há 12 anos. Disse por fim. Já vi muitas batalhas de custódia envolvendo bebés doentes. E aprendi que os juízes geralmente reconhecem o que é melhor para a criança, sobretudo quando os profissionais de saúde testemunham. E o que é melhor para Emma? Estar com um progenitor que põe as necessidades dela em primeiro lugar, disse Jenny simplesmente. O progenitor que não a usa como arma nas suas batalhas pessoais. Quando a madrugada começou a romper sobre o hospital, Melody tomou uma decisão. Lutaria pela filha com tudo o que tivesse. Não com as armas de Brandon, dinheiro, influência, manipulação, mas com a verdade. Teria de ser suficiente. Porque Emma Grace Richardson Hartwell merecia mais do que ser criada por um homem que acreditava que a violência era uma forma aceitável de resolver problemas. Merecia crescer sabendo que amor significava segurança, não controlo. Segunda-feira estava a chegar. E Melody estaria pronta. Senhor, não tem permissão para estar neste andar. Vou chamar a segurança. A voz da enfermeira-chefe da UCI era firme, mas não em pânico, quando Brandon Hartwell saiu do elevador às 7 da manhã. Ainda com a roupa do dia anterior e com o ar de quem não tinha dormido. Era segunda-feira, o dia da audiência de custódia de emergência, e o seu comportamento tornará-se cada vez mais errático durante o fim de semana.
Preciso de ver a minha filha antes do tribunal, disse Brandon, a voz rouca de exaustão e raiva. Preciso de me certificar de que ela está bem. Sr. Hartwell, o horário de visitas não começa antes das 8. E sabe que precisa de supervisão, respondeu a enfermeira, já a pegar no telefone. Mas Brandon não a ouvia. Estava a olhar para além dela, em direção à incubadora de Emma, onde a filha minúscula dormia sob as luzes quentes, ligada a monitores e tubos de alimentação. Olhem para ela, disse suavemente. Tão pequena, tão vulnerável. Precisa do pai para proteger. Precisa que siga as regras do hospital, disse a voz da doutora. Martinez, surgindo atrás dele. Estava a fazer as rondas matinais e ouvirá a comoção. Sr. Hartwell, está a violar o acordo de visitas supervisionadas. Visitas supervisionadas para minha própria filha? Brandon riu-se amargamente. Sabe o que isso faz a um homem? O que sente ao ser tratado como criminoso só por querer ver a filha? Sei o que é ver os sinais vitais dessa filha dispararem cada vez que levanta a voz, respondeu calmamente a doutora. Martinez. A segurança chegou, 2 guardas já habituados à situação da última semana. Mas em vez de resistir, Brandon levantou as mãos em rendição. Não estou aqui para causar problemas. Só quero 5 minutos com a Emma. 5 minutos para lhe explicar que o papá vai tratar de tudo. A Emma tem 10 dias, apontou a doutora. Martinez. Ela não entende explicações. O que entende é estresse. E a sua presença cria estresse. A minha presença cria estresse, mas a da mãe não? A compostura de Brandon começava a rachar. A Melody é que é instável. É ela que teve um colapso público. É ela que nem consegue proporcionar um lar estável. A mãe dela, interrompeu a doutora. Martinez, é a razão pela qual a Emma está a ganhar peso e a desenvolver-se normalmente. Leite materno, contato pele com pele, cuidados consistentes. É isso que os prematuros precisam. Eu posso dar isso. Pode amamentar? Perguntou a doutora. Martinez secamente. A pergunta pareceu esvaziar parte da raiva de Brandon. Olhou novamente para Emma, para a teia de equipamentos médicos que a mantinham estável, e por um momento a expressão suavizou-se. Eu só quero ser um bom pai, disse em voz baixa. Brandon foi escoltado para fora da UCI sem incidentes, mas a sua presença tinha abalado toda a gente. Quando Melody chegou às 8 horas para a visita da manhã, a equipe estava visivelmente tensa. Como é que ela está? Perguntou de imediato, vendo o ritmo cardíaco de Emma ligeiramente elevado nos monitores. Agora está bem, garantiu Jenny. Mas a visita do pai perturbou a rotina dela. Demorou 20 minutos a acalmá-la novamente. Melody levantou cuidadosamente Emma da incubadora, algo que só recentemente lhe tinha sido permitido à medida que a bebé crescia mais forte. Com 10 dias de vida, Emma já pesava 2,05 kg. Respirava totalmente sozinha e recebia a maior parte da alimentação por biberão. Olá, querida, sussurrou Melody, acomodando-se na cadeira de balanço ao lado da incubadora. Hoje é o grande dia. Hoje vamos descobrir se podemos ficar juntas. Os olhos escuros de Emma abriram-se, focando o rosto da mãe com crescente clareza. O oftalmologista pediátrico confirmara que a visão dela se estava a desenvolver normalmente, apesar do nascimento prematuro. Senhora Hartwell. A voz de uma mulher interrompeu o momento tranquilo. Sou Sarah Shen, a sua advogada. Sarah Shen era mais jovem do que Melody esperava, talvez nos 30 e poucos, com olhos escuros e sérios atrás de óculos de armação metálica e um ar de autoridade competente. Trazia uma mala grossa e usava um fato azul escuro conservador que sugeria que vinha para lutar. Quais são as nossas hipóteses? Perguntou Melody diretamente. Melhores do que há uma semana, respondeu Sarah com honestidade. O despedimento do seu marido enfraquece o argumento da estabilidade financeira. O testemunho da doutora Martinez sobre as necessidades médicas da Emma terá muito peso. E temos testemunhas de caráter. O seu tio, o Dra. Clearwater, várias enfermeiras da UCI que podem atestar os seus excelentes cuidados. E os argumentos dele de que eu sou instável? Sarah puxou de uma pasta grossa. Preparamos provas de resposta. O seu historial de emprego, referências de caráter, a documentação da ordem de restrição,
os registros médicos que mostram a extensão das suas lesões. A Rebecca Martinez vai testemunhar sobre o perfil psicológico das sobreviventes de violência doméstica. Isso vai chegar? A juíza Eleanor Stone vai presidir, disse Sarah. É justa, experiente em casos de violência doméstica, e tem a reputação de priorizar o bem-estar das crianças acima dos direitos dos pais. Se alguém vir através da manipulação do seu marido, será ela. Às 10h30 partiram para o tribunal, deixando Emma aos cuidados competentes da equipa da UCI. O tio Bill encontrou-as no parque de estacionamento, juntamente com Rebecca Martinez e o doutora Clearwater, que testemunhariam em defesa de Melody. O tribunal estava cercado pela imprensa. A história de um CEO rico acusado de violência doméstica tinha captado a atenção de todo o estado, e a batalha pela custódia de um bebê prematuro acrescentava uma camada ainda maior de interesse público. Senhora Hartwell, chamou um repórter. Como se sente em relação à audiência de hoje? Confiante de que a juíza fará o que é melhor para minha filha, respondeu Melody, as palavras saindo-lhe mais fáceis do que esperava. Dentro da sala, Brandon estava sentado com a sua equipa legal, David Walsh e 2 outros advogados de um conceituado escritório de direito de família. Grace Hartwell estava na primeira fila atrás dele, a expressão cuidadosamente neutra. A juíza Eleanor Stone, uma mulher nos seus 50 anos, com cabelo grisalho preso com severidade e olhos atentos que não perdiam nada, presidia. Tinha 15 anos de experiência no tribunal e já tinha visto todas as variações possíveis de disfunções familiares. Esta é uma audiência de emergência de custódia. Começou. Relativa à menor Emma Grace Richardson Hartwell, nascida 15 de agosto, atualmente hospitalizada na UCI neonatal do Hospital Geral de Millbrook. Sr. Walsh, o seu cliente pede custódia de emergência. Apresente os fundamentos. David Walsh levantou-se. Cada centímetro à imagem do litígio confiante. Meritíssima, o meu cliente pede custódia para proteger a filha de uma mãe instável, que fez falsas acusações contra ele, que não tem habitação estável e que demonstrou comportamentos preocupantes, incluindo um colapso público e ações vingativas destinadas a destruir a carreira e a reputação do marido. E a senhora Hartwell? Perguntou a juíza, voltando-se para Sarah Shen. Contestamos absolutamente esta petição. Meritíssima. O Sr. Hartwell foi documentado a abusar fisicamente da Sra. Hartwell, que é uma mãe exemplar e que presta cuidados essenciais a uma bebê prematura. Separar Emma da mãe seria clinicamente contraindicado e emocionalmente prejudicial. Vamos ouvir as provas, disse a juíza. Sr. Walsh, pode prosseguir. As 2 horas seguintes foram brutais. Walsh pintou Melody como uma mulher desequilibrada que teria fabricado acusações de abuso para ganhar vantagem num conflito conjugal. Mencionou o histórico de alcoolismo do pai dela, a sua falta de emprego independente, a sua decisão repentina de se voltar contra o marido que lhe teria dado luxo e segurança. Meritíssima, concluiu Walsh, o meu cliente pode oferecer estabilidade financeira, cuidados médicos de excelência e um lar estável. A senhora Hartwell não consegue sequer dizer onde viverá na próxima semana. Quando chegou a vez de Sarah Shen, ela desmontou metodicamente cada argumento. Apresentou a documentação médica do Dra. Clearwater sobre as lesões de Melody, o testemunho presencial do senador Richardson, as observações da equipe hospitalar sobre o comportamento disruptivo de Brandon. Meritíssima, disse Sarah, este caso não é sobre recursos financeiros ou habitação. É sobre o bem-estar de um bebê prematuro que precisa dos cuidados da mãe para sobreviver. Emma Richardson Hartwell está a ganhar peso, a desenvolver-se normalmente e a criar laços com a mãe. O padrão de violência doméstica do Sr. Hartwell e o seu comportamento errático recente tornam-no inadequado para a custódia de qualquer criança, muito menos de uma bebê prematura e vulnerável. O momento mais poderoso veio quando a doutora Martinez testemunhou sobre as necessidades médicas de Emma. Os prematuros precisam de consistência, ambientes calmos e cuidados especializados, explicou. A senhora Hartwell tem sido exemplar. Está aqui 16 horas por dia. Aprendeu cada aspecto dos cuidados da filha. Fornece leite materno, que é crucial para o desenvolvimento de bebés prematuros. Separá-la seria clinicamente prejudicial. E quanto à capacidade do Sr. Hartwell de cuidar da filha? Perguntou Walsh em contra-interrogatório.
A presença do Sr. Hartwell eleva consistentemente os indicadores de estresse da Emma, respondeu a doutora Martinez sem rodeios. Frequência cardíaca, pressão arterial, padrões respiratórios, todos ficam irregulares quando ele visita. Bebés prematuros são extremamente sensíveis ao estresse ambiental. A juíza Stone ouviu tudo com expressão impassível, tomando notas ocasionalmente mas sem revelar nada do que pensava. Finalmente, pediu uma breve pausa e retirou-se. Melody sentou-se no corredor com seus apoiantes, tentando não pensar na possibilidade de perder Emma. Aconteça o que acontecer, disse o tio Bill em voz baixa, vamos lutar. Isto não acaba aqui, mesmo que ela decida contra nós. Mas quando a juíza regressou, a expressão era severa e a decisão, clara. As palavras da juíza Eleanor Stone ecoaram pela sala de audiência 6 meses depois. Enquanto Brandon Hartwell estava de pé na mesa da defesa, o fato caro incapaz de disfarçar a derrota na sua postura. O julgamento criminal por violência doméstica decorrera em paralelo com os processos civis de custódia, construindo um caso esmagador contra o CEO farmacêutico. Melody estava na galeria com Emma de 6 meses ao colo, agora uma bebê saudável e alerta, com os olhos suaves da mãe e o queixo determinado do tio-avô. Os dias da UCI pareciam de outra vida. Emma já pesava quase 7 quilos e cumpria todos os marcos de desenvolvimento. O júri deliberara apenas 90 minutos antes de regressar com veredictos de culpado nas acusações de agressão doméstica, ameaça criminal e violação de ordem de proteção. As provas tinham sido avassaladoras: documentação médica, o testemunho presencial do senador Richardson, imagens de segurança do hospital mostrando o comportamento cada vez mais errático de Brandon, e o testemunho de 3 outras mulheres que tinham surgido com histórias próprias de abuso às mãos dele. Meritíssima, tentou uma última vez o advogado de Brandon. O meu cliente pede clemência, tendo em conta o seu historial de serviço comunitário e... Sr. Walsh, interrompeu a juíza Stone, o seu cliente abusou sistematicamente da esposa grávida, aterrorizou os familiares que tentaram ajudá-la, e usou a sua riqueza e posição para tentar escapar à responsabilidade. A única razão pela qual não enfrenta acusações mais graves é a discricionariedade do Ministério Público. Atrás de Melody, o tio Bill apertou-lhe o ombro. Aos 59 anos, o senador parecia mais velho do que a idade. Os últimos 6 meses de atenção mediática e batalhas legais tinham cobrado seu preço. Mas a voz manteve-se firme quando sussurrou. Finalmente acabou. Mas Brandon ainda não tinha terminado. Quando o oficial se aproximou para o escoltar para fora, ele virou-se diretamente para Melody e Emma. Isto não vai durar, disse em voz baixa. Vou recorrer. Vou arranjar novos advogados. Eu vou. Sr. Hartwell, cortou a juíza Stone, severa, está em desacato ao tribunal. Qualquer outra interrupção resultará em novas acusações. Enquanto Brandon era levado, Melody sentiu Emma agitar-se nos seus braços. A bebê olhou em redor com olhos curiosos, absorvendo a sala cheia, as câmaras a piscar pelas janelas, o sentido de mudança monumental no ar. O que achas, querida? Sussurrou Melody. Pronta para irmos para casa? Casa era um pequeno apartamento do outro lado da cidade, que Melody estava a alugar com o dinheiro de um trabalho a tempo parcial na Richardson Family Pharmacy. Não era muito, 2 quartos, mobília básica, uma cozinha mal suficiente para 2 pessoas. Mas era delas. Ninguém podia tirá-lo. Ninguém podia usá-lo como moeda de troca. Ninguém podia fazê-la sentir medo ali. À porta do tribunal, o circo mediático que tinha rodeado o caso durante meses chegava ao seu ato final. Os repórteres acotovelavam-se quando Melody saiu com Emma, mas as perguntas soavam diferentes agora, menos intrusivas, mais respeitosas. Senhora Richardson Hartwell, como se sente em relação ao veredito? Melody parou nos degraus do tribunal, escolhendo cuidadosamente as palavras. Já há meses tinha deixado cair o Hartwell do nome, regressando ao apelido de solteira e dando a Emma um apelido composto que honrava ambos os lados da herança, ao mesmo tempo que as distanciava do legado de Brandon. Sinto-me aliviada, disse finalmente. Não porque quisesse vingança contra o meu ex-marido, mas porque este veredito envia uma mensagem. A violência doméstica tem consequências, independentemente da riqueza ou poder do agressor. E agora, o que vem a seguir para si e para Emma? Vamos focar-nos na recuperação e em construir a nossa nova vida,
respondeu Melody. Estou a criar um grupo de apoio para sobreviventes de violência doméstica e fui convidada para falar em conferências sobre como reconhecer os sinais de alerta do abuso. Era verdade. Ao longo dos últimos meses, à medida que a sua história ganhava atenção nacional, Melody descobrira uma vocação inesperada como defensora de outras sobreviventes. Testemunhara perante a Assembleia Legislativa do Estado sobre a necessidade de melhores serviços de proteção, trabalhará com Rebeca Martinez no desenvolvimento de novos protocolos para identificar violência doméstica em contextos médicos e receberá centenas de cartas de mulheres que diziam que a sua coragem as inspirara a procurar ajuda nas próprias situações. Alguma mensagem para outras mulheres que possam estar em situações semelhantes? Melody olhou para Emma, que esticava os dedos rechonchudos para o rosto da mãe. A mensagem é que não estão sozinhas, disse. Há pessoas que vão acreditar em vocês, que vão ajudar-vos, que estarão ao vosso lado quando decidirem lutar. E os vossos filhos merecem crescer em lares onde amor significa segurança, não medo. À medida que a multidão começava a dispersar, Rebeca Martinez aproximou-se com um sorriso caloroso. Como se sente por estar completamente livre? Assustador, admitiu Melody, rindo. Pela primeira vez em anos, posso tomar as minhas próprias decisões sobre tudo. Onde viver, o que fazer com o meu tempo, como criar a Emma. Às vezes acordo em pânico, a pensar que me esqueci de pedir permissão ao Brandon para alguma coisa. Isso é normal, assegurou Rebeca. Recuperar de um controlo sistemático leva tempo. Mas está a ir lindamente. A doutora Clearwater juntou-se a elas, com um ar satisfeito mas cansado. Aos 46 anos, tornará-se uma espécie de celebridade pelo papel que tiver em documentar as lesões de Melody e em defender melhores protocolos contra a violência doméstica nos serviços médicos. A Emma está maravilhosa, observou, examinando com cuidado os olhos brilhantes e a cor saudável da bebê. Difícil acreditar que já foi aquela prematura minúscula, a lutar por cada respiração. É uma Richardson, disse o tio Bill com orgulho, aproximando-se com Thomas, o pai de Melody. Os dois irmãos tinham se aproximado ao longo dos meses de apoio a Melody durante os processos legais, e Thomas estava sóbrio havia 8 meses, o período mais longo em anos. Pai, disse Melody com carinho, ajeitando a filha para que o avô a pudesse ver melhor. Queres segurar a tua neta? Thomas recebeu Emma com a reverência cuidadosa de um homem que tinha perdido demasiado da infância da própria filha, mas estava determinado a não perder a da neta. Emma gorgolejou feliz, agarrando-se aos botões da camisa dele. Vai ser uma destruidora de corações, disse suavemente. Forte como a mãe. Forte como toda a família, corrigiu Bill. Tem a teimosia e a determinação dos Richardson. Nada vai impedir esta menina de se tornar no que quiser. Enquanto caminhavam para o parque de estacionamento, Melody refletiu sobre o quanto mudará em 6 meses. Brandon enfrentava prisão e sairia para encontrar o império empresarial desmantelado, a reputação destruída, o acesso a Emma permanentemente cortado. Grace Hartwell tinha se mudado discretamente para a Flórida, dizendo aos repórteres que precisava de tempo para reavaliar os valores da família. Mas as mudanças na vida de Melody eram ainda mais profundas. Descobrira forças que nunca soubera que possuía. Encontrara sua voz como defensora e sobrevivente. Construíra uma rede de relações de apoio que nada tinha a ver com riqueza ou estatuto social. Isso soa maravilhoso, disse Melody, depois hesitou. Mas a Emma iria comigo, certo? Rebeca sorriu. Eles entendem que são um pacote inseparável. E o salário é suficiente para lhe dar verdadeira independência financeira. Independência financeira. A expressão soava surreal. Durante 3 anos, cada dólar que gastara tinha sido monitorizado, cada compra questionada, cada decisão financeira sujeita à aprovação de Brandon. A ideia de ganhar o próprio dinheiro, tomar as próprias decisões, construir o próprio futuro era ao mesmo tempo entusiasmante e intimidante. Vou pensar nisso, disse ela. Nessa noite, de volta ao pequeno apartamento, Melody deu o biberão a Emma enquanto assistia às notícias sobre o veredito. A história tinha chegado às manchetes nacionais. CEO rico condenado por violência doméstica. Sobrinha de senador conquista justiça. Sobrevivente de abuso torna-se defensora. Olha, Emma, disse suavemente, apontando para a televisão. Somos nós.
É a nossa história. Emma estava mais interessada no biberão do que na atualidade, mas levantou os olhos para a mãe com um olhar cheio de confiança que parecia dizer que tudo iria ficar bem. Sabes o que percebi hoje? Continuou Melody, aconchegando-se na cadeira de baloiço que tinham comprado em segunda mão mas restaurado juntas. Passei 3 anos a pisar em ovos, a tentar adivinhar os humores do teu pai, a tentar evitar a sua raiva. E agora posso passar o resto da vida a ensinar-te que nunca precisas de pisar em ovos por ninguém. O apartamento estava silencioso, exceto pelos sons suaves de Emma mamar e pelo zumbido distante do trânsito. Não era a mansão onde tinha vivido como esposa de Brandon, mas sentia-se mais em casa ali do que em qualquer lugar dos últimos anos. Na manhã seguinte, um bater à porta trouxe uma entrega de flores do tio Bill, com um bilhete que dizia: para a mulher mais forte que conheço e para a sobrinha bisneta mais bonita do mundo. Mas a verdadeira surpresa chegou à tarde, com um telefonema de uma mulher no Colorado que tinha visto a reportagem. Senhora Richardson. A voz era hesitante, nervosa. O meu nome é Linda. Via nas notícias e acho que posso estar numa situação como a sua esteve. O meu marido, ele não me bate, mas controla tudo. E eu tenho medo. Não sei o que fazer. Melody olhou para Emma, que dormia tranquilamente no berço, e sentiu um sentido de propósito envolvê-la como um cobertor quente. Linda, disse suavemente, ligou para a pessoa certa. Vamos conversar. Enquanto se acomodava para ajudar outra mulher a dar os primeiros passos rumo à liberdade, Melody percebeu que o maior erro de Brandon não tinha sido subestimar as ligações políticas do tio, nem a disposição do sistema judicial para responsabilizar homens poderosos. O maior erro dele tinha sido pensar que quebrá-la tornaria fraca. Em vez disso, ensinara-lhe exatamente o quão forte ela podia ser. E essa força, esse conhecimento conquistado com dor sobre a sua própria resiliência, era a herança mais valiosa que podia dar a Emma Grace Richardson Hartwell. 6 meses mais tarde, um repórter perguntou a Melody se alguma vez se arrependera de ter falado, se o preço da justiça tinha valido a pena. O preço do silêncio era muito mais alto, respondeu ela, enquanto via Emma dar os primeiros passos pelo novo apartamento, maior, para onde se tinham mudado depois de o trabalho de advocacia começar a gerar rendimentos reais. A minha filha vai crescer a saber que, quando alguém te magoa, não tens de ficar calada, não tens de aceitar. Podes lutar. E podes vencer. Emma, agora andar confiante entre a mesa de centro e o sofá, olhou para a mãe com olhos brilhantes e destemidos. Mamã, disse claramente, uma das primeiras palavras. Isso mesmo, querida, respondeu Melody, pegando-a ao colo para abraçar. Eu sou a tua mamã. E nunca irei a lado nenhum. Do lado de fora, Milbrow despertava para um novo dia. A Richardson Family Pharmacy, onde tudo começara, era visível da janela do apartamento. O tio Bill oferecerá a Melody tornar-se sócia de pleno direito quando ela estivesse pronta para assumir essa responsabilidade. Mas, por agora, estava contente exatamente onde estava. Uma sobrevivente que se tornará defensora. Uma vítima que encontrara sua voz. Uma mulher que escolhera o amor em vez do medo. E que estava a ensinar a filha a fazer o mesmo. O telefone voltou a tocar. Outra mulher que precisava de ajuda. Outra sobrevivente a dar os primeiros passos rumo à liberdade. Melody Richardson atendeu, com Emma balbuciar feliz nos seus braços, pronta para ajudar mais uma mulher a descobrir a própria força. A quebra do silêncio tinha se tornado numa sinfonia de cura. E era apenas o começo.